Bom dia. Olá, bom dia, caros estudantes. Nessa videoaula nós iremos tratar sobre a filosofia contemporânea, né, a partir do pensamento do século XIX, né? Então já temos uma caminhada longa, já percorrida, e agora nos cabe aprofundar um pouco mais nesse debate sobre a filosofia, né, no último período histórico, no caso, a filosofia contemporânea, né? Então, a filosofia contemporânea ela vai se dividir em dois momentos, em dois séculos, especificamente o século XIX e o século XX. E depois, um outro momento histórico, que está ligado à filosofia contemporânea, mas não chega a ser uma corrente ou um período histórico filosófico próprio. Estaria aí dentro da filosofia contemporânea, certo? Que é o que a gente conhece como pós-modernidade. Então, nesse sentido, eu irei projetar aqui um material para facilitar eh, a nossa acompanhamento da fala, né? Então, eh, como já dissemos, né, a filosofia contemporânea do século XIX é a que nós iremos tratar agora, sabendo, né, que ela se divide nesses dois séculos, como nós já falamos. Então, a filosofia do século XIX traz aí como contexto social algumas questões de extrema importância serem compreendidas, que é o caso do processo de industrialização, né? Processo de industrialização e os conflitos sociais que essa industrialização traz para esse cenário, né? Então, a industrialização e os conflitos sociais. Quer dizer, ao mesmo tempo que o país está passando por um processo de industrialização, de desenvolvimento, de progresso, ele vai trazer no seu bojo conflitos sociais, né? Aí a gente tem também a ideia da consolidação do sistema capitalista, como nós já comentamos, né? Sistema capitalista que começou no século XVII, XVIII, se desenvolve, e aqui no século XIX ele se consolida como um sistema, como um modelo de produção, né? Que é o que perdura ainda hoje. Depois temos uma ideia de revolução industrial, exatamente, né, ligada a essa ideia de progresso, e a revolução industrial é que vai trazer para o cenário aí toda essa mudança dos costumes, da vida das pessoas em relação à produção ligada ao sistema capitalista, que passa a ser, né, uma produção em larga escala, industrial e não mais artesanal, né? Ligada a isso, nós vamos ter também as inovações tecnológicas, né? As inovações tecnológicas que vão surgir aí também por conta, né, dessa ideia de indústria. Então, ligada à indústria, surge aí as inovações tecnológicas, né, que vão fazer toda uma mudança na estrutura social, no dia a dia da vida das pessoas. E também, devido a essa questão do sistema capitalista estar no seu momento auge, né? E esse processo de industrialização, a fábrica e tal, com isso nós vamos ter a exploração do trabalho humano, né? Exploração do trabalho humano, que é extremamente
conflitante nesse cenário, né, de progresso, de desenvolvimento. Mas aí, para o capitalismo se manter a partir das indústrias, com a utilização da tecnologia, tem-se aí a exploração do trabalho humano, né, para garantir a produção em alta escala para sustentar o sistema capitalista. E aí nós vamos ter a burguesia empresarial versus os trabalhadores, quer dizer, trabalhadores do campo e da cidade, né? Então, aquela classe social que ascendeu no finalzinho do século XVII, século XVIII, né, como os comerciantes, como uma classe social que se ascende com o rompimento, por exemplo, do sistema feudal e o surgimento aí dessa ideia de produção a partir da indústria. Então surge essa burguesia empresarial, né? E do outro lado nós vamos ter os trabalhadores, que são um grupo de pessoas que precisam vender sua força de trabalho, né, para sobreviver e vender exatamente para essa burguesia empresarial para ser destinado ao trabalho nas fábricas, nas indústrias, para manter o capitalismo. Então, a gente percebe que as coisas estão intrinsecamente ligadas. Aí nós vamos ter também a ideia de progresso e desumanização. Como assim, professor? Progresso e desumanização, exatamente, é um passo que todo aquele conhecimento científico, racionalista, iluminista, traz o progresso com a Revolução Industrial, com a questão do comércio, com a participação forte na política. Então, ligado a essa questão do progresso, a gente tem também a ideia de desumanização, né? Que é contraditório à questão do progresso. Mas o homem chega num nível de produção de conhecimento que começa a se desumanizar, né? Desumanizar uns aos outros. Nesse cenário também nós vamos ter uma grande revolução, a Revolução Francesa, né? Que é fruto dessa ideia iluminista que a gente viu no período anterior, né? No finalzinho aí do século XVIII. E aí aponta todas aquelas ideias racionalistas demais, essa confiança demais, essa liberdade do ser humano faz nascer aí uma revolução burguesa, não deixa de ser, que é a Revolução Francesa, que traz no seu ideário a ideia de liberdade, igualdade, solidariedade. Então é para meio que reforçar tudo que o homem vinha fazendo, né? A partir desse conhecimento que ele acumula historicamente. Mas também ligada a todo esse contexto, nós vamos ter as lutas, né, e as correntes socialistas que vão se opor a essa ideia de progresso, que está ligada também à questão da desumanização. Então, as correntes socialistas são grupos de teóricos, filósofos, cientistas que não comungam com a ideia, né, trazida no seio da ideia de progresso, né, capitalista, e começam a propor aí uma possibilidade de uma outra estrutura social, de um outro modo de produção, seja ela o socialismo, né, como uma alternativa, né, para derrubar o capitalismo, ou não, mas de forma que propõe, né, aí teorias socialistas. Bem, a filosofia contemporânea do século XIX foi desenvolvida a partir dos movimentos e correntes filosóficas que vamos apresentar agora. A saber que a filosofia contemporânea ela vai se dividir nesses dois momentos, ou três momentos. A filosofia do século XIX, que é a que nós vamos tratar aqui, e a filosofia do século XX, do século XX, mais uma ramificaçãozinha ali, filosofia pós-moderna, né? Final do século XX até os dias atuais. Bem, como um movimento histórico dessa
filosofia, né, vamos ter o romantismo, né, vamos ter o idealismo alemão, a partir de Hegel, né, vamos ter o positivismo de Comte e vamos ter o materialismo dialético a partir de Marx, né? Então, a gente tem basicamente essas três, exatamente, essas quatro correntes, a saber, o romantismo talvez não seja considerado uma corrente, né? A divergência quanto a isso na literatura, mas é tido como um movimento artístico, cultural, que vai fazer aí uma transição, vamos dizer assim, uma quebra nesse momento de inserção dessas novas ideias no cenário europeu, mundial, a partir da filosofia contemporânea, certo? Então, nós vamos tratar de cada um desses momentos, desse período histórico. Okay? Então, começamos então pelo romantismo. O romantismo foi um movimento muito de exaltação do indivíduo e da emoção dos indivíduos, né? Não faz muita crítica ao sistema político, da igreja, sistema social, mas está muito ligado à ideia de subterfúgio do indivíduo, dessas questões. Então, a gente caracteriza esse movimento romantismo bem aí no início do século XX, ou melhor, XIX, caracteriza ele dizendo que foi um movimento cultural, né, muito ligado à arte e à própria filosofia. Por isso, ele está presente nessa ideia de produção de conhecimento filosófico. Então, foi um movimento artístico e filosófico muito ligado a essa questão da expressão humana, né, do indivíduo, trazia aí as suas emoções, as suas paixões, os seus sentimentos valorosos, né? Enfim, as suas paixões, a sensibilidade do indivíduo, a subjetividade, né? Muito de trazer o seu eu, as suas emoções, seus pensamentos e tal. Também trazia essa ideia de nacionalismo, de amor à pátria, né? Essa questão patriotística, eram sentimentos expressos nesse momento, nesse movimento romantismo. Trazia aí muito forte também, até por conta da Revolução Francesa, essa ideia de liberdade individual, né, de se expressar, de dizer o que você sente, defender a sua pátria, os seus amores, as suas expressões humanas de um modo geral. Pois bem, foi exatamente um movimento filosófico que surgiu nas últimas décadas do século XVIII, né, na Europa, que vai perdurar durante o século XIX, como nós falamos. E ele se caracterizou como uma visão de mundo contrária ao racionalismo que vinha sendo desenvolvida, né? A gente viu que no século XVIII, principalmente com Comte, Rousseau, esses filósofos mais no final do século XVIII, né? Com essa ideia do iluminismo muito forte ali, então, o romantismo vai trazer uma visão contrária a esse racionalismo que marcou o período neoclássico e buscou um nacionalismo aparentemente que se perdera, né? Perderam nesse momento anterior. Então, aqui a ideia de resgate desse nacionalismo ou patriotismo. Bem, inicialmente apenas uma atitude, um estado de espírito, o romantismo toma mais tarde a forma de um movimento, e o espírito romântico passa a designar toda uma visão de mundo centrada no indivíduo. Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmo, retratando o drama humano, como os amores trágicos, ideias utópicas e desejos de escapismo, né, como uma forma de escapar
né, desse racionalismo, dessas ideias todas que circunda esse momento. Se o século XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão, no início do século XIX seria marcado pelo lilismo, pela subjetividade, pelas emoções e pelo eu, trazido pelo romantismo. Então, por isso que a gente fala nessa dicotomia aí, né? Essa contrariedade que o racionalismo, a partir do iluminismo, pregava, e agora aqui essa ideia mais de subjetividade trazida pelo romantismo. Bem, o termo romântico refere-se a um movimento estético, ou seja, a tendência idealista ou poética de alguém que carece de sentido objetivo para viver. O romantismo é a arte do sono, da fantasia, que vai valorizar as forças criativas do indivíduo e da imaginação popular, e vai opor-se à arte equilibrada, né, dos clássicos e baseia-se na inspiração fugaz dos momentos fortes da vida subjetiva, como a fé, né, o sono, a paixão, na intuição, na saudade, no sentimento da natureza e na força das lendas nacionais. Então é muito de escapismo mesmo, muito subjetivo, né? Certo. Então, aqui nós vamos ter agora o idealismo alemão, né, que vai fazer uma busca de um sistema unificador do real, né, o idealismo. O idealismo, nós vamos ter esses filósofos, Fichte e Schilling, vamos ter Hegel e vamos ter depois a contestação do sistema hegeliano, né? Então, rapidamente, o o idealismo, como vimos antes, uma doutrina é idealista quando concebe que o sujeito tem um papel mais determinante do que o objeto do processo de conhecimento. Em consequência, tudo que o sujeito conhece, com certeza, é, são suas ideias, suas representações do mundo, sua consciência, muito no campo da ideia mesmo. Por isso, esse momento vai ser chamado de idealismo. A explicação específica desse processo varia de filósofo para filósofo. Por exemplo, Platão, que pode ser considerado o principal idealista da antiguidade, e fez em sua teoria das ideias, né? Depois vamos ter Descartes, que desenvolveu no discurso do método e nas meditações metafísicas, onde ele expressou seu idealismo plenamente por meio do cogito. Penso, logo existo. Né? E agora, por último, tivemos em Kant, que explicitou sua tese idealista na crítica da razão pura, em que afirma que das coisas só conhecemos a priori aquilo que nós mesmos colocamos nela. Então, assim, né, Kant assentou a base do que seria conhecido como idealismo alemão, cujas características principais estudaremos a seguir. Pois bem, para a gente entender um pouco o que é o idealismo, são essas ideias muito ligadas à racionalidade, né? Muito no campo da abstração. Então, a gente traz aqui esses três exemplos, né, de filósofos, cientistas que foram ou contribuíram aí para esse desenvolvimento desse pensamento no campo da ideia, que é o caso do Platão, né, no mundo das ideias, René Descartes com as meditações metafísicas e o próprio Kant com a ideia, né, de racionalidade, da maioridade da razão, enfim. Então, nós vamos ter esses filósofos dos quais vamos tratar daqui a pouquinho, né? São esses aí. Mas o idealismo, como a gente dizia, né, também conhecido como idealismo pós-kantiano, porque Kant veio, né, no século XVIII ali com o iluminismo muito forte,
filosofia pós-kantiana, ou simplesmente pós-kantianismo. Isso. Foi uma das orientações filosóficas mais influentes na história. Tem raízes na história da cultura alemã e o idealismo. Mas nem por isso pode ser considerado um fenômeno, por assim dizer, nacional, porque não ficou muito na Alemanha, né? Antes deve ser visto no horizonte de diferentes formas de influência, recepção e aculturação em que o idealismo alemão interagiu com outros elementos da história cultural da Europa, como a ciência, a religião, a arte, o direito e a política. Então, o idealismo alemão, como a gente chama, né, a partir de Kant aí, não é um elemento que se fixa em um determinado lugar, né? Ele expande em vários países da Europa e abrange aí elementos da história cultural, né, de modo geral. E trata de questões como ciência, religião, arte, direito, política, enfim, é possível fazer uma interpretação dessas diversas áreas da vida a partir do idealismo. Ou o idealismo vai influenciar, né, essas áreas da nossa vida. Para compreender o idealismo alemão, deve-se levar em consideração outras orientações filosóficas e culturais essenciais, quer dizer, outras correntes filosóficas já estudadas por nós, né? É preciso levar em consideração para entender o idealismo. Por exemplo, o empirismo britânico, como nós já estudamos, o empirismo, né? O racionalismo, né? Também já estudamos, aí a partir do Spinoza, e ao próprio René Descartes, o iluminismo francês, né, inclusive muito forte com o Comte, com Kant, né, na verdade, Immanuel Kant. Torna-se então claro que o idealismo alemão foi e é um momento essencial do desenvolvimento cultural da Europa, unitário em sua diversidade, né? Então, é um grande movimento que vai contribuir aí conosco. Então, como ideia para aprofundar, é recomendável que se leia, né, aqui para entender Fichte e Schiller, para entender Hegel, é interessante que se leia o texto da página 182 a 185. E para entender Hegel, que nós vamos falar um pouquinho aqui, para entender Hegel, ler o texto, página 186 a 188. Ler o texto que eu me refiro é o texto do livro de Gilberto Cotrim, né? Aquele livro didático que nós estamos trabalhando nas nossas aulas. Então, esse material será disponibilizado para vocês e é fundamental vocês fazerem essa leitura dessas páginas para entender melhor, né? Pois vamos lá, falar um pouquinho de Fichte, né? Fichte e Schiller. O idealismo alemão se desenvolveu no início do século XIX, já sabemos, e para entender um conceito fundamental do idealismo alemão, retomemos Kant, sempre, né? Se das coisas só podemos conhecer a priori aquilo que nós mesmos colocamos nela, como disse o filósofo Kant, isso quer dizer que só podemos conhecer o pensamento ou a consciência que temos das coisas. Para Kant, portanto, a condição última do processo de conhecer é a existência do eu como princípio da consciência, né? Em outras palavras, é a existência do sujeito como centro, no caso o eu, que torna possível e dá forma ao conhecimento, pois é o sujeito que organiza o conhecimento que ele tem do objeto, ao passo que este apenas se encaixa nos moldes da concepção humana, né? Então, aqui Fichte e Schiller vão trabalhar a ideia de princípios unificadores, mas muito embasado aí em Kant. Assim, Fichte
Fichte tomou esse eu de Kant e transformou de princípio da consciência em princípio criador de toda a realidade. Né? Observe que a Fichte vai trabalhar com a ideia de Kant, pega esse eu de Kant e transforma num princípio criador de toda a realidade. Dessa forma, ele levou o idealismo ao seu apogeu, fundando uma doutrina segundo a qual a realidade objetiva seria produto do espírito humano. Né? A realidade objetiva é produto do espírito humano, porque está nela empregada ali o que nós idealizamos dela. Por isso mesmo, eles estão aqui no idealismo. Dessa forma, né, o idealismo teve seu momento ápice exatamente aí, né, nessa doutrina de que a realidade objetiva seria produto do espírito humano. Isso porque, segundo ele, né, trazemos em nós concepções lógicas das coisas do universo. E este necessariamente reflete essa concepção lógica, né, introduzida aí a princípio por Kant. Fichte chegou a se referir às coisas da realidade, ao que é exterior ao homem, como o não eu, criado pelo eu. Né? Então, aí fica nítido essa ideia de que o homem cria a ideia das coisas a partir do pensamento dele, das ideias que ele vai fazer das coisas. Né? Essa mesma ideia, um tanto estranha para o entendimento comum das pessoas, é retomada e amadurecida por outros pensadores alemães, como é o caso de Friedrich Schiller, que vai aí junto com o Fichte desenvolver. Né? Então aí eles vão trabalhar isso. Para Schiller, existe um princípio, um único princípio, uma inteligência exterior ao próprio eu, que rege todas as coisas. Essa inteligência ela vai se manifestar de forma visível em todos os níveis da natureza, até alcançar seu nível mais alto, isto é, o homem. Isto é, o homem, ou mais, geralmente, o que nós achamos, que nós chamamos de razão, que é o idealismo no seu ponto transcendental, né? Que é o ponto unificador, o princípio unificador, né? Aí para Chile e Fichte e Chile, né? Então essas ideias sobre Fichte e Chile são extremamente importantes serem trabalhadas, ok? Então, um pouquinho sobre a ideia deles. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Hegel, né? Sobre Hegel. Bom, Hegel vai tratar a ideia de o projeto do conhecimento universal, trabalhar a ideia de espírito e movimento dialético, consciência rumo saber absoluto, relação entre filosofia e história, né? Então, Hegel, Friedrich Hegel, da Alemanha, claro, foi um principal expoente do idealismo alemão, extremamente importante Hegel. Hegel vai influenciar em vários filósofos que virá depois, né? Então, ele é extremamente importante ser entendido porque ele vai influenciar muito nas outras correntes. Inclusive, foi professor de Marx, que a gente vai ver depois. Ele influenciou no pensamento de Marx nessa ideia de dialética, né? E, como eu já disse, Hegel vai influenciar em toda uma geração, embora aos seus discípulos, os seus alunos, essa geração seja dividida em alguns momentos, né? Como os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda. Os hegelianos de direita foram aqueles que deram seguimento ao pensamento de Hegel. Os hegelianos de esquerda, outra forma, né, de pensar a partir de Hegel, mas vai para além do que ele propõe, né, como dialética, como o seu pensamento de modo geral, né? Então tem
Essas duas fases aí que é preciso entender. Então, mas ele foi um dos principais expoentes do idealismo alemão, né? Sua obra costuma ser apontada com frequência como o ponto culminante do racionalismo, né? Todo esse racionalismo que a gente já vem estudando. Talvez nenhum outro pensador tenha conseguido elaborar, né, como ele, um sistema filosófico tão abrangente. Então, ele foi extremamente importante. Buscando respostas para o maior número de questões, ele tentou reconciliar a filosofia com a realidade, né? Segundo o filósofo Herbert Marcuse, que a gente vai ver depois, o sistema hegeliano constitui a última grande expressão desse idealismo cultural, a última grande tentativa para fazer o pensamento o refúgio da razão e da liberdade. Quer dizer, depois de Hegel, parece que as críticas ao racionalismo elas vão aparecer muito forte, toda esse ideário de racionalismo, né? Ele começa a ser questionado depois. Então, o que a gente pode dizer aqui sobre o Hegel, né? É que ele pode ser considerado como o último racionalista nessa linha, né, que a gente vem discutindo. Então, Hegel tem toda essa importância aí, porque ele vai desenvolver essa ideia, né? Então, para entender a filosofia de Hegel, é importante situar alguns pontos básicos a partir dos quais ele desenvolveu a sua reflexão. O primeiro desses pontos é o entendimento da realidade como espírito, por isso, idealista, né? Realidade como espírito. Esse conceito, desenvolvido a partir da filosofia de Fichte e Schiller, é ampliado ainda mais em Hegel, porque Hegel entender a realidade como espírito, de acordo com Hegel, é entendê-la não apenas como uma substância, né, do espírito, como pensava o Schiller, mas é também como um sujeito, é uma substância que é sujeito. Isso significa pensar a realidade como um processo, né? Como um processo, como um movimento, e não somente como uma coisa substancial. Então, é daí que surge essa ideia muito ligada à dialética, né? Esse movimento que as coisas, que as substâncias, que é o espírito das coisas, é o espírito, mas é substância, mas é sujeito, né? Está em movimento. Então, é essa ideia, essa é a grande sacada do Hegel. Por isso, ele tem essa grande contribuição aí, né? O segundo ponto básico da filosofia hegeliana diz respeito justamente a esse movimento da realidade, né? Esse movimento da realidade. A realidade, enquanto espírito, possui seu próprio movimento dialético. Por dialética, Hegel vai caracterizar os diversos momentos sucessivos e contraditórios pelas quais determinam a realidade, né? A determinada realidade se apresenta. Então, Hegel vai trabalhar a ideia de dialética, que é esse movimento, que é essa contrariedade a qual a realidade se manifesta, da forma como a realidade se manifesta. Está sempre mudando, está sempre em contradição, né? Então, essas são algumas ideias muito fortes de Hegel. Então, a todo esse desenvolvimento que se faz através do embate e da superação de contradição que Hegel apresenta, Hegel denominou de dialética. Dialética é, né, o desenvolvimento, é a superação, né, das contradições. Tem-se uma contradição, mas tem uma superação dessa contradição que poderá apresentar outra contradição. Esse movimento real, concreto das coisas é a dialética, né? Embora esse termo
apareça já na antiguidade com Platão, mas é em Hegel que esse conceito de dialética se amplia a algo distinto. Não é um método ou uma forma de pensar a realidade, mas sim o movimento real dessa realidade. Por isso, para compreender a realidade, o pensamento também deve ser dialético, quer dizer, estar sempre aberto a compreender coisas novas, a entender de forma diferente. Então, essa ideia de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Ela cai por terra aqui. Eu nasci assim, mas aprendi diferente, eu posso mudar porque as coisas mudam, a realidade é dialética. Portanto, para eu entender a realidade, eu preciso também ter um pensamento dialético. As minhas ideias precisam ser dialética, né? Hegel entendeu esse movimento do real ou do espírito que se realiza como um movimento que se processa em três momentos. O primeiro, do ser em si, né? É o ser em si, a coisa em si. O segundo, do ser outro ou fora de si, né? Com esse outro olhar. E o terceiro, que seria o retorno do ser para si, né? É aquela ideia que eu já falei com vocês, de uma tese, de uma antitese, que é a negação dessa tese, e de uma síntese. Você vê que tem tese nas três palavras, né? Tese, antitese, que é a negação da tese, e a síntese, que é uma síntese desse pensamento reformulado. Então, essa síntese, lá no final, pode se tornar uma tese que novamente poderá ser questionada, refutada. Então, aí a gente vai ter a antitese para depois ter a síntese novamente. Então, essa ideia do que ele chama do ser em si, da tese, né? É, do ser do outro, ou fora do outro, que é uma espécie de negação, a antitese, e o terceiro momento, a síntese, que é o retorno para si, né? Esse para si, volta para si, que é a tese, é a afirmação do que foi negado, né? De uma ideia inicial. Então, é um pouco essa ideia de dialética trazida pelo Hegel, né? Então, de modo muito geral, Hegel vai trabalhar essa ideia de a, essa ideia de dialética nesse sentido, né? Então, ele vai trabalhar também essa questão da consciência rumo a um saber absoluto, né? Ele vai dizer que a partir da razão, por isso talvez ele seja aí o último dos racionalistas nessa linha mais de defesa. Então, ele vai dizer que a consciência, a racionalidade pode levar o homem a um saber absoluto. E Hegel também vai ter uma grande contribuição que vai fazer aí uma relação entre o conhecimento filosófico, né, e as questões históricas. Então, vai dizer que o sujeito é histórico, é temporal, né, que cada um de nós vivemos a nossa racionalidade ao nosso tempo, ao nosso jeito, dependendo de onde estamos, né? Dependendo do que estamos fazendo, qual é a nossa contribuição, qual é o nosso papel, né, na história, qual é o papel do indivíduo humano na história. Então, qual é a história que você está escrevendo? Quem é você? Né? Então, essa ideia de relação entre a filosofia, que é esse conhecimento que a gente vai adquirindo, da forma de pensar, mas também da forma de agir, né, historicamente. E aí, como você se efetivou, como você se constituiu como um sujeito, né? E não é qualquer sujeito, é um sujeito histórico, porque foi a história que fez você, a história te constituiu assim, né? Então, ele chama essa atenção, faz essa reflexão dessa relação entre filosofia e história,
que é extremamente fundamental, um pouco complexo, mas necessária ser entendida, ok? Então, para você aprofundar um pouco mais nesse debate aí de Fichte e Schiller como princípios unificadores, Hegel, o projeto do conhecimento universal, dialética, saber absoluto e filosofia da história, você precisa voltar ao texto, né, e dar uma lida, dar uma aprofundada lá, ouvindo, né, esse áudio, esse vídeo, vai ajudar muito você a compreender. Depois nós temos, ainda dentro do idealismo alemão, né, a ideia da contestação do sistema hegeliano. Nós vamos ter Feuerbach, nós vamos ter Schopenhauer e vamos ter Kierkegaard. São três filósofos que vão fazer críticas ao Hegel. Todos eles vão tecer, de alguma forma, críticas ao Hegel, né? Então, eu já tenho alguns vídeos gravados sobre essas ideias e também vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam trabalhar um pouco com essa questão do Feuerbach, né? Feuerbach, que vai trabalhar o ser concreto e materialismo, né? Tem menos coisas de Feuerbach, mas também tem Schopenhauer, que é extremamente importante vocês entenderem, né? Porque ele vai trabalhar na ideia da vontade e representação, e depois nós vamos ter o Kierkegaard, que vai trazer a experiência única da vida. Então, nós temos o texto, né, com essa referência de página, para entender os filósofos que vão fazer a contestação do sistema hegeliano, né? Feuerbach, Schopenhauer e Kierkegaard. É interessante você ler o texto e ver os vídeos mais específicos de cada um deles, que também já produzi. Certinho? Então, por hoje é isso. A gente avança aqui um pouco e nos veremos no próximo vídeo, né? E muito obrigado e até